Se você não consegue organizar a sua vida financeira agora que você ganha pouco, imagine quando você tiver muito. Isso se resume à vida da maioria das pessoas, porque muitas vezes a gente se põe nessa ideia de que a gente não consegue guardar dinheiro porque a gente não tem muito. E aí é que tá, se você não conseguir se organizar financeiramente, ganhando pouco, imagine quando você tem muito. Gente, o dinheiro, ele é um caso sério. Se você não souber lidar com ele, ele lhe passa uma rasteira. Então, para que a gente consiga ter uma organização financeira, mesmo ganhando pouco, tá? A gente precisa seguir algumas regras e alguns conceitos para que a gente consiga se organizar financeiramente. Isso é um dos grandes problemas da maioria das pessoas. Eu me vejo nessa situação, porque quando eu iniciei esse canal, eu não sabia o conceito básico sobre a organização financeira e eu sempre achei que o problema era o valor que eu tinha. A verdade, gente, é que a maioria das pessoas não sabe lidar com o dinheiro e quando tem que lidar com ele, simplesmente se arruina a vida inteira. Por que eu falo isso para vocês? Porque uma pessoa que não sabe se organizar financeiramente, ele arruina a vida dele pro resto da vida, né? Com endividamentos, parcelamentos ou até mesmo uma possível situação que suja o nome e não consiga sair dessa situação nunca mais. Então assim, quando você não sabe se organizar, quando você não sabe lidar com o dinheiro, infelizmente, esse é o futuro que você tem. Então assim, hoje eu vou lhe ensinar como, na verdade, eu vou lhe mostrar através do que eu aprendi durante todo esse tempo que eu aprendi a organizar. Aprendi com os tombos, né, com as quedas, como eu já falei para vocês muitas vezes, mostrando para vocês na prática como foi que eu fiz e como foi que eu segui esses conceitos para que eu conseguisse me organizar financeiramente. Demorou um pouco, gente, não vou mentir para vocês, não vou ser hipócrita de falar aqui para vocês que foi rápido, foi fácil, foi simples, não é, tá? Isso exige paciência, resiliência, mas com o tempo você consegue. Isso exige você se dar e dar atenção para que você possa se organizar, tá? Hoje eu vou falar para vocês a verdade, né, que a organização financeira ela não depende do tanto que você ganha, mas depende da sua conduta em como organizar para que você possa ter uma vida estável, né, para que você possa passar por menos apertos. Não vou dizer que você se organizando financeiramente você não vai passar por aperto, mas a forma como você começa a lidar com esses apertos, como você consegue driblar esses apertos, se torna muito mais fácil e muito mais simples quando você aprende o básico sobre organização financeira, mesmo ganhando pouco. Ah, mas eu ganho muito pouco. Gente, isso não é desculpa, tá? Até porque quando você quer, você faz. E hoje vamos ver sobre isso. E eu peço a você que se você se interessa nesse tipo de conteúdo, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, tá? Qual é o maior erro de quem quer organizar a vida financeira? O maior erro da pessoa que quer organizar a vida financeira, gente, é não começar com planejamento, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso é conversa, né? Que isso não tem nada a ver. E tem, gente. Começa com o básico. Quando você começa com o básico, que é com um caderno simples e uma caneta, tudo começa a mudar daí. Por quê? Porque você entendeu o básico que é começar a organização financeira, né? Porque de nada adianta você começar investindo, você começar guardando, se você não começar com o básico, que é começar a organizar. Você não vai conseguir guardar se você não começar com o básico, que é a organização financeira. Você não vai conseguir ter uma reserva de emergência, porque isso é uma coisa que liga a outra, né? Quando você tem
a organização financeira básica, você já entendeu tudo. Tudo começa a mudar através daí, né? Então, muita gente acredita que só vai conseguir organizar a vida financeira quando ganhar muito. E aí é que tá a pior mentira, né? Se você não consegue administrar R$1.200, se você não consegue administrar R$1.500, infelizmente você nunca vai conseguir administrar R$5.000, né? A verdade é essa. A organização financeira, ela começa com os hábitos, ela não começa com o valor que você ganha, né? Isso nunca vai ser o maior, a maior solução da sua organização financeira e da sua vida financeira. Isso vai começar, né, através desses hábitos, né, dessa conduta de hábitos. Se o dinheiro aumenta, né, os hábitos permanecem, né? Não é você aumentou o valor, já deixar os hábitos de lado. Isso vai ser uma construção de atitudes e hábitos, como eu já disse para vocês, né? Então, assim, se você começa uma organização financeira, né, você precisa permanecer esses hábitos de manter a organização financeira. Então, não é porque você recebia de valor líquido, se seu salário girava em torno de R$1.500, R$1.600 e passou a R$2.000, você já vai aumentar o seu né, estilo de vida, já vai aumentar o seu custo de vida. Não faça isso, tá? Mas antes de começar falando sobre os conceitos da organização financeira, eu vou te fazer 3 perguntas. Você sabe qual o valor do seu salário? Você sabe quanto sobra no final do mês? E você sabe qual é o seu custo de vida total? Fazendo essas 3 perguntas, você saberia se responder, né? Me responda mais uma pergunta. No final do mês, você sabe quanto sobra de receita do seu salário? Então, assim, se você não sabe responder essas 3 perguntas que eu fiz nesse momento, infelizmente você precisa urgentemente de uma planilha de gastos, tá? A planilha de gastos, já falei em outros vídeos aqui para vocês, inclusive eu tenho um vídeo gravado aqui sobre ela. Ela é, assim, a base, né, de começar a organização financeira. Então, assim, se você não tem esse hábito de anotar tudo, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Você vai ter que ter uma planilha para que você possa, um caderno, basicamente falando, você vai ter que ter um caderno para que você possa anotar todos os seus gastos. Quando eu falo todos, é absolutamente todos, tá, gente? Isso tá referindo a você colocar todos esses gastos para que depois você possa colocar na planilha em categoria, definindo o que é gastos necessários e o que são gastos variáveis, supérfluos, né? Isso vai te dar, assim, uma ajuda e tanta. Mas a gente tem que pensar que se a gente pensa em organização financeira e a gente não sabe responder essas 4 perguntas que eu te fiz agora, é porque você ainda não começou a se organizar financeiramente. Para começar a se organizar financeiramente, você precisa entender se fazer essas 4 perguntas e se responder, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que se você faz a sua organização financeira, se você faz a sua planilha de gastos e você não sobra absolutamente nada para você, é porque você ainda não está fazendo essa organização financeira corretamente. E, como eu falei, o maior erro de quem quer organizar a vida financeira é não saber para onde que está indo, né? Muita gente acredita que conseguir organizar a vida financeira é só quando começar a ganhar muito, e a verdade é que esse não é o verdadeiro conceito da organização financeira, né? A organização financeira, ela é um conceito de hábitos que você vai adquirindo com o tempo e você vai conseguindo os resultados. Porém, tudo depende de como você faz essa organização financeira para você ter esses resultados, né? O primeiro conceito. O segundo conceito, descubra para onde o seu dinheiro está indo, como eu falei. Com a planilha
de gastos, você vai saber exatamente para onde o dinheiro está indo, né? O primeiro passo é anotar absolutamente tudo, que esse tudo inclui o quê? Aluguel, água, energia, internet, mercado, lanches, compra por impulsos, que onde você colocando todos esses gastos, você vai depois colocar eles por categoria, que essa categoria vai definir o quê? Os gastos que são necessidades, né? Os gastos que são supérfluos e os gastos que são variáveis. Quando você escreve esses gastos, você começa a enxergar os desperdícios. Parece clichê falar isso, mas é a verdade, né? Não existe organização sem controle. Então, se você não está disposto a colocar tudo num caderno, anotar tudo, colocar tudo em planilha, por categoria, né? Como eu disse, infelizmente você nunca vai conseguir ter um controle financeiro da sua vida, né? Quando você coloca esse controle financeiro por categoria, por exemplo, aluguel, né, que está na categoria de necessidade, você precisa disso, energia, internet, mercado, tudo, né, na categoria de necessidade. Porém, tem aqueles lanches, aquelas compras impulsivas, né, que você compra por descontrole emocional, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. A pessoa que ela não tem o controle emocional, ela pode arruinar a vida financeira dela, né, por resto da vida. Por quê? Porque o nosso controle emocional está ligado à nossa vida financeira, né? Muitas vezes quando a gente tem digamos que uma frustração, a gente quer comprar. Se a gente está feliz, a gente quer comprar. Se a gente está triste, a gente quer comprar. Então, assim, tudo se reflete, né, nessa questão de comprar para se sentir bem. E o terceiro conceito, que é o que? Separe as despesas por categoria, como eu acabei de falar, né? Contas fixas, né, que são as contas necessárias. Aluguel, energia, internet, são as contas necessárias. Como eu já falei, eu tenho aqui num caderno que eu anoto as minhas contas por categoria, né? Que eu tenho aqui, vamos supor, a planilha de gastos, né? Eu coloco a data, o mês, o ano, né? Para deixar tudo direitinho, coloco na categoria contas fixas, né? Na frente dessa conta fixa eu vou colocar a definição, né, a descrição, que é o que? Aluguel, internet. No meu caso, eu não pago aluguel. Então, nesse caso, cada um vai fazer a sua planilha conforme a sua realidade, certo? Então, que é alimentação, transporte, saúde, tudo isso tá na categoria de contas fixas, né? E aí, você colocando dessa forma, você tem um controle, assim fica muito mais fácil de você controlar os seus gastos e saber para onde é que está indo cada centavo e, enfim, economizar, né? Porque não tem como economizar de forma que você não coloque tudo na ponta da caneta, certo? Você vai também colocar essas categorias, por quê? Porque você vai entender, né, se esse valor que você está gastando, se foi em contas fixas, se foi em gastos supérfluos variáveis, ou se foi em lazer, investimentos ou reserva. Tudo isso vai te dar uma ideia, uma clareza do que você está gastando aí, né? O quarto conceito, tenha um orçamento mensal, foi o que eu acabei de falar. A planilha é o que você vai colocar por categoria, o que foi que você gastou. Mas o orçamento mensal, né, antes de começar o mês, você fazer um planejamento. Quanto vai entrar, né? Quanto você gera de receita por mês. O salário líquido é X. Mas eu faço um bico aqui, outro ali. Então, assim, você tem que colocar o valor real, esse valor total, tá? Aí você vai fazer uma planilha para você colocar
todo o valor por categoria. Porém, nesse orçamento mensal, você vai colocar quanto entra, né, de receita, quanto você recebe por mês, para poder você se virar aí, fazer tudo, né, quanto você pode gastar, porque foi o que eu falei, não existe organização financeira sem primeiro você entender que você precisa viver abaixo do que você ganha e não acima, tá? Quanto você pretende tirar para guardar, porque isso funciona como? Funciona em você colocar um valor para guardar numa reserva de emergência, né? Como eu já falei em outros vídeos, você guardar esse valor. Primeiro você vai fazer esse planejamento, porque se você for esperar você pagar todas as contas, fazer todo esse planejamento mensal, toda essa planilha aí, você esperar sobrar para você guardar, você não vai guardar, porque não vai sobrar. Então, quanto você pretende guardar? 5%, 10%, isso vai depender da sua realidade, porém, nunca deixe de guardar um valor, né? Então, assim, se você esperar sobrar o dinheiro para depois economizar, provavelmente isso não vai acontecer, porque não sobra. O segredo é decidir para onde o dinheiro vai, foi como eu falei. Você vai anotar aí quanto você ganha, quanto você vai gastar, né, em todo o seu orçamento aí do mês e quanto você decidiu tirar para poder guardar, né? Então, assim, o próximo conceito, né, o próximo passo é você criar uma reserva de emergência. Gente, assim, parece que tudo que você vê gira em torno disso, mas a realidade é essa, né? A realidade é que às vezes a gente não quer entender que o básico funciona e que o básico é o que vai, como que eu posso dizer para vocês? É o que vai trazer resultado, né? Às vezes a gente quer uma fórmula mágica, a gente quer uma coisa ali que vai trazer um milagre e isso não vai acontecer. Você precisa entender que você precisa fazer coisas básicas para trazer bons resultados, certo? Então, o próximo passo é crie uma reserva de emergência. Mesmo que seja pouco, como eu falei para vocês, em vários vídeos eu trago para vocês falando aqui, que quando eu decidi que eu queria abrir uma reserva financeira, foi quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu tive que entender que mesmo que eu não tivesse muito, eu tinha que começar guardando pouco. Eu não tinha nenhum valor, até porque eu só tinha dívidas para pagar, eu tinha contas para pagar. Na verdade, eu não tinha nenhum valor positivo para poder começar aquela reserva de emergência. Mas eu decidi começar e eu comecei com R$5. Foi tudo que eu tinha no momento. E aí eu fui alimentando essa expectativa de que eu precisava, né, aumentar aquele valor daquela caixinha, até porque aquela caixinha ela tinha um objetivo de pagar as contas, né? O meu intuito principal, logo que eu comecei, foi pagar as contas, certo? O meu intuito não era guardar para poder ter um valor guardado no começo, nada disso. Era para pagar aquele valor, que era o que me preocupava, que era o que me tirava o sono, né? Então, como eu falei, você pode começar com R$1. Uma caixinha você já consegue abrir com R$1. Então, assim, isso não é desculpa, né? Você abrindo a caixinha, você vai guardar conforme a sua realidade, conforme você puder. Eu não posso guardar R$50. Guarda R$20, R$10, R$5. O valor não importa. O que importa é o hábito de criar o hábito de guardar, porque isso vai alimentar o seu hábito e fazer com que você guarde cada vez mais, tá? Tipo assim, quando você vê, você vai estar guardando R$10, R$20, R$50, porque isso se tornou um hábito na sua vida, não é uma coisa que você está fazendo por obrigação, é por hábito, tá? A gente precisa entender que emergências acontecem e quem tem uma reserva evita contrair novas dívidas através de empréstimo e cartão de crédito, porque, como eu já falei para vocês, cartão de crédito não é uma renda que a gente tem. Cartão de crédito
é uma forma de pagamento. Empréstimo é uma coisa que a gente recorre, né? Digamos que de última hora, né? Pedir a Deus para nem de última hora a gente, digamos que uma emergência está ali, você fazer. Então, assim, o melhor a fazer é você ter uma reserva de emergência para que você não recorra a cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito você ainda releva, porque você pagando o valor total, né? Você não importa, né? Você consegue organizar aí. Mas o empréstimo a gente sabe que ele tem juros e juros altos. E quando você não paga, principalmente porque, né, vem aquele juro rotativo que é altíssimo, né? Quero falar para vocês mais detalhadamente nos próximos vídeos sobre isso. O sexto passo aqui, a sexta dica que eu tenho para vocês é: evite compra por impulso. Gente, acho que as compras por impulso, as compras por emoções é o que mais leva a gente a endividamentos, né? Antes de comprar qualquer coisa, se faça 3 perguntas, né? Você realmente precisa disso? Né? Você vai usar isso? E isso é realmente necessário, né? Você pode esperar alguns dias ou você precisa daquilo realmente para hoje, né? Para ontem, como falo, né? Porque muitas compras são feitas por emoção. Muitas compras não são feitas porque você realmente precisa daquilo para aquilo ou porque aquilo é necessário na sua vida, né? Então, assim, se faça essas 3 perguntas e espere 24 horas, né? Porque na maioria das vezes as compras feitas por impulso evita muitos gastos desnecessários. E sem falar que quando você se faz essas 3 perguntas e você espera as 24 horas, aquela vontade perde força. Se aquilo realmente não for necessário para você, né, vai distrair. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, quando você for comprar certas coisas, principalmente as compras por impulso, evite fazer essas compras no cartão de crédito. Por quê? Porque quando você faz uma compra, experiência própria, tá, gente? Quando você faz uma compra através do cartão de crédito, você cria aquela falsa ilusão na sua mente de que aquilo é parcelado, vai demorar para pagar, não é com o dinheiro do momento. Então, assim, você compra por impulso. Mas quando você compra à vista, seja no Pix ou no dinheiro, não importa, você se vê em outra realidade. Por quê? Porque você vai se perguntar: eu tenho dinheiro para isso no momento? Esse dinheiro já está, né, na minha mão, eu consigo pagar isso agora, isso não vai me fazer falta. Então, assim, quando você for comprar coisas que você tem certeza que é por impulso, tenta se fazer essa pergunta e ver se realmente isso é necessário. Se você pensar nessa questão de comprar no Pix ou, né, pagar à vista, você vai fazer essa revisão de uma melhor forma, porque isso vai lhe dar uma clareza se realmente você precisa disso, se você tem dinheiro para isso e se isso é necessário. A próxima dica é: estabeleça metas financeiras. Gente, estabelecer metas parece uma coisa assim bem, como eu falo, bem clichê, mas a verdade é que estabelecer meta é muito importante, né? Ter meta faz total diferença. Quando eu iniciei, como eu falei para vocês, a minha reserva de emergência, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome dessa reserva de emergência: pagar dívidas, né? Eu estabeleci uma meta para essa caixinha, então isso me facilitou chegar onde eu queria, né? Chegar no meu, como é que eu digo? Chegar na minha meta, né? Esse processo, fazer com que eu acelerasse esse processo mais rápido. E, por exemplo, eu coloquei na minha caixinha, né, estabeleci uma meta, coloquei na minha caixinha quitar dívidas. Então, isso acelerou o processo, porque aquilo me deu um gatilho de que quanto mais rápido eu conseguisse quitar aquilo, eu iria poder criar novas metas, que seria montar uma reserva de emergência, né, ter uma caixinha para metas positivas, né? Pensar que você vai ter uma meta para investir no futuro, para comprar alguma coisa que você queira, por exemplo, algo muito
digamos que algo muito significante, né? Muitas pessoas têm meta de querer comprar um carro, uma moto, digamos uma casa, fazer uma reforma. Então, assim, quando você estabelece metas, você sabe onde você quer chegar, entendeu? Então, essas metas fazem com que você tenha decisões melhores, né? Porque você sabe onde você quer chegar. E, por fim, quero falar para vocês aqui que organizar a vida financeira não é uma coisa do dia para a noite. Gente, eu tô aqui nesse canal tem 2 anos, tá? Quando eu iniciei aqui, eu tinha 30 anos, acabei de completar 32, então assim, não é da noite pro dia. Posso afirmar para vocês que eu tô tendo novas metas agora, estabelecendo novas metas de pouco tempo para cá, de um médio prazo para cá, que foi quando eu comecei a estabelecer metas para coisas que assim, que tá me trazendo gatilhos para ter, né, novas metas. Então assim, gente, foi a organização financeira, ela não é da noite pro dia, não vai ser rápido, não vai ser um estalar de dedos, não vai ser milagre. É um conjunto de metas, atitudes que faz com que você chegue em um resultado, tá? Não espere resultados rápidos, porque não é rápido, mas assim, garanto para vocês que feito com paciência, com resiliência, vocês vão chegar onde vocês querem. Como eu falei, aquela caixinha que no começo, para mim, parecia impossível, né, de quitar aquelas contas, hoje em dia, né, aquela caixinha já se tornou metas para o futuro, né? Então, assim, é um processo, você precisa entender que organizar a vida financeira é um processo, são pequenas atitudes feitas por meses, ano até, né? Não vou mentir aqui, eu, por exemplo, foi anos para poder chegar em um resultado no futuro, mas o resultado foi bom, foi excelente, consegui pagar todas as dívidas que eu queria, consegui tô com novas metas, né? Como eu falei para vocês, novas metas para o futuro. Então, assim, foi excelente, foi maravilhoso. Então, assim, não me arrependo nem um pouco de ter começado a me organizar financeiramente. Confesso que no começo foi dor de cabeça, foi muita confusão. Ai, meu Deus, foi muita confusão. Foi muito, né, eu pensava o tempo todo, eu não vou conseguir, mas consegui, né, não importa o quanto você ganha, o que importa é a forma como você organiza, né, assim, parece que falar sobre isso, né, gera, assim, as pessoas querem resultado rápido, eu sei, porque eu já passei por isso, a gente quer resultado rápido, a gente quer um resultado instantâneo, mas não acontece desse jeito, nada, gente. Da mesma forma que um dinheiro que você ganha rápido, fácil, ele vai fácil, por quê? Porque você faz asneira, você faz, né, acha que foi fácil, então assim, não tem a menor competência de ter organização. Então, entenda que tudo é um processo, é devagar mesmo, tá? O que realmente faz a diferença é a maneira como você administra esse valor que chega nas suas mãos, tá? Peço a vocês que se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se ele te ajudou de alguma maneira, tá? Deixa o like aí, deixa o hype de vocês que ajuda demais. Compartilhe com outras pessoas que precisam organizar financeiramente, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muitíssimo muito obrigada, tá, gente? Peço a vocês também que se inscreva aqui no canal, porque vem novos vídeos aí para trazer a realidade mesmo para vocês. Não sou uma pessoa profissional nisso, mas trago para vocês verdades e realidade através da minha experiência, tá? E é isso, muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.